Começa agora o nosso Mobicicleta, o canal exclusivo, seu podcast preferido sobre ciclismo no Brasil. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Para você que está chegando agora, faça a sua inscrição, compartilha, dê seu like para a gente poder criar mais conteúdos. Hoje, na entrevista, temos Aldo Nakamura. Oi, Ale, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Aldo, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou fazer um convite para todos, claro. Sábado agora, a partir da 1h30 da tarde, no Clube Espéria, tem o Super Congresso, o Mobicicleta 2021, que vai estar muito legal. E eu estou fazendo esse convite para você que está assistindo o nosso podcast. Para participar é super fácil, congresso.mob. Agora sim, Aldo, vamos lá para a nossa entrevista. Fala um pouquinho sobre o seu histórico, o seu portfólio. Legal, Ale. Eu sou ciclista urbano, né? Eu sou um dos licenciados da Cycling Without Age no Brasil. E o objetivo desse movimento é de reduzir o isolamento social e a depressão na população idosa e também para aquelas pessoas que têm baixa mobilidade, né? E de que forma a gente consegue atingir esses objetivos, né? Oferecendo simples passeios de bicicleta. Legal. E como começou a sua história no ciclismo? Eu voltei a pedalar em São Paulo, voltar a pedalar nas ruas, né, em 2014, quando foram implantadas algumas ciclovias, né? A principal ciclovia foi a ciclovia da Faria Lima. Eu trabalhava ali na região do Largo da Batata e para sair do sedentarismo, eu decidi, deixa eu voltar a andar de bicicleta, né? Comecei a partir desse momento aí a usar mais a bicicleta como meio de transporte. E como é que foi que surgiu o projeto Pedalando Sem Idade? Sim, eu já realizava trabalhos voluntários desde 2003. E em 2015, eu assisti um vídeo do fundador desse movimento, o Ole Kassoff. E foi em 2015 que eu decidi trazer esse movimento para o Brasil, né? Eu já gostava de fazer trabalhos voluntários, gostava de bicicleta, e eu fiquei muito decidido a trazer ele para cá. Foi nessa época que eu me licenciei com a Cycling Without Age, em junho de 2015, né? E as bicicletas? Vamos falar sobre essa bicicleta, porque não é uma bicicleta normal e pelo que eu vi, né, ela não é uma bicicleta que é produzida aqui no Brasil. Acho que nem tem a produção dela aqui no Brasil, né, Aldo? Sim, essa bicicleta utilizada do projeto Cycling Without Age é um triciclo, né? Nesse triciclo cabem dois passageiros na frente e o piloto, né, o ciclista, ele vai atrás. Esse modelo que nós temos aqui em São Paulo é dinamarquês, é o único no Brasil, né? Ele pesa aproximadamente uns 55 quilos, é pesado. Ele suporta uma carga aí de 250 quilos, contando o peso do piloto, do ciclista, né? E como é feito o acomodamento das pessoas? São duas pessoas na frente. O triciclo ele é bem adaptado, ele tem o piso frontal baixo, né, para ter uma fácil acessibilidade, né, por parte dos idosos, e também cadeirantes. A gente consegue acomodar muito bem essas pessoas ali. É muito confortável e todo mundo que experimenta gosta bastante, viu? Eu vejo que você pergunta bastante para os idosos, né? Eles têm essa liberdade, essa sensação do vento no rosto. Como que é? Explica para a gente o que você vê quando você pega uma pessoa. Bom, é uma coisa que você falou interessante, né? O vento no rosto, né? Inclusive, Sim. dos slogans da Cycling Without Age, um dos slogans é The Right to Ring in Your Hair. O direito ao vento nos cabelos, né? E assim, a princípio, quando a pessoa não conhece, ela fica um pouco desconfiada, né, de entrar no triciclo. Ela acha que ela pode cair do triciclo, né? Porque qualquer queda para idoso é um risco grande, né? Exato. Mas é um triciclo bem seguro, com passageiro assim, não tem um risco de capotamento, mesmo porque os passeios são sempre realizados em baixa velocidade, né? A gente não corre com o triciclo. E as bicicletas elas têm o cinto de segurança, ela tem um apoio de pé também, né? Sim, tem um cinto de segurança na cintura, né? E tem um outro cinto de segurança também que nós não utilizamos, que é como se fosse um cinto de 3 pontos, né? Então ele coloca por cima do ombro
para poder fechar embaixo. Realmente é bem seguro. Certo. E a sinalização do equipamento da bicicleta, como é que é feita, Aldo? Sim, esse modelo que nós recebemos, ele tem um dínamo na roda traseira e um dínamo na roda dianteira, né? Então, ele tem ali uma iluminação pisca, né? Então, quando você pedala, gera toda a energia e gera um pisca lá na roda traseira, e também tem uma sinalização frontal, que é como se fosse um mini farol, né? Certo. Então ela é bem iluminada, e ela é vermelha, né? O que chama muita atenção nas ruas de São Paulo. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto. Como que começou o projeto aqui em São Paulo? É uma idealização sua? Como que começou? Surgiu aonde essa ideia? A Cycling Without Age, ela nasceu em 2012, lá na Dinamarca, na cidade de Copenhague. O fundador é o Ole Kassoff, né? Contando brevemente, assim, ele pedalava pelas cidades, usava a bicicleta como meio de transporte, e ele passava sempre em frente de lares de repouso, né? Então ele observou muito que os idosos, eles ficavam sentados na frente desses lares, olhando o movimento. E o Ole Kassoff, ele queria muito oferecer esse vento no rosto para esses idosos, né? E como é que ele poderia fazer isso? Alugando triciclos. Então, ele começou o projeto alugando um triciclo e oferecendo passeios. Isso foi em 2012. Em 2013, ele escreveu uma carta para a Sociedade Civil da Dinamarca, solicitando a doação de um triciclo, né, para ele poder dar continuidade a esse trabalho voluntário. E foi nesse momento que a Dorte Pedersen, da Sociedade Civil, ligou para ele e falou assim: ao invés de você receber um triciclo, você não quer receber como doação 5 triciclos, né? E foi nesse momento que ele aceitou esses 5 triciclos e deu início ao movimento de Cycling Without Age lá na Dinamarca. Certo. E a chegada aqui no Brasil foi em junho de 2015, quando eu me licenciei a esse movimento. E a partir daí eu comecei a trabalhar na questão de arrecadar fundos para comprar um triciclo, né? E você imagina, 6.500 euros, né? Aproximadamente 40 mil reais, né? É muito dinheiro. Exato. Comecei a fazer algumas campanhas de crowdfunding aí na internet, fiz umas 2, 3 sem sucesso. Isso foi em 2015 e final de 2015. E em abril de 2016, vocês lembram muito bem que nós tivemos aí as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Sim. Certo? E em abril de 2016, o Ole me manda um e-mail dizendo assim: Aldo, vai ter uma exposição de bicicletas da Dinamarca, né, que vai ser patrocinada por uma entidade dinamarquesa chamada Visit Denmark. Ela trouxe 50 bicicletas dinamarquesas. Dessas 50 bicicletas, uma delas era exatamente o modelo utilizado no projeto lá em Copenhague. É um modelo 5001 da fabricante Christiana Bikes. E ele falou assim: olha, a entidade ela não vai voltar com essas bicicletas para a Dinamarca. Ela quer doar aqui para um licenciado aqui do Rio de Janeiro. Certo. E como na época não tinha nenhum licenciado no Rio de Janeiro, ele perguntou: você quer receber ela como doação? Aí eu não pensei 2 vezes, né? Falei assim: opa, né? Chegou, será bem-vinda, né? Se bobear, eu volto até pedalando do Rio para cá, né? E até uma história engraçada, foi exatamente isso que eu pensei. Eu vou para lá receber essa bicicleta e vou trazer ela de algum jeito, eu trago ela para São Paulo, né? Mas até então você não sabia que você ia ganhar as bicicletas? Ou já estava sabendo, já? No próprio evento? Nesse primeiro contato, o Ole já me escreveu dizendo que ela seria doada, né? Então, eu só dei um ok para ele dizendo que tudo bem, lógico, eu aceito esse triciclo, né? E daí para frente foi um trabalho mais burocrático, né? Para poder receber como doação. Não é tão simples assim. Sim, sim. E aí, como foi feito o transporte? Sim, uma coisa interessante, né? As Olimpíadas, ela terminou no dia 21 de agosto de 2016. Inclusive, eu tinha reservado passagem, hospedagem, tudo próximo, né, do evento. E eu já tinha até contratado um caminhão para fazer o transporte do triciclo do Rio para cá. Só que alguns dias antes, eu recebi a informação de que eu não poderia
simplesmente terminar o evento, pegar a bicicleta e voltar. Tem todo o processo burocrático, né, para receber Exato, uma doação, que é aquela questão de nacionalização do produto. Então, tinha algumas questões muito burocráticas, porque pessoa física não poderia receber, né, teria que ser uma organização, instituição sem fins lucrativos, né? Tem algumas nomenclaturas que eles falam lá que eu não sei de cabeça. Aí eu comecei a correr atrás de entidades que poderiam me auxiliar nisso. Aí, né? Foi aquela correria total. Correria. Eu falei com o Zé Lobo do Transporte Ativo, cheguei a contactar algumas pessoas do Bike Anjo, que também eles já tinham instituições criadas, né? Para dar o auxílio, né? Porque pegou de uma hora para outra, né? Exato. E aí o Zé Lobo me indicou o Instituto Aro 60, que é uma entidade sem fins lucrativos, que utiliza muita bicicleta, faz muitas ações com bicicleta para fins sociais. Né? Conversei com o Cadu, com o Murilo, com a Maeve dessa entidade, que é de São Paulo, e eles me ajudaram toda essa parte burocrática para poder receber. Quer dizer, foi doação, mas a gente teve muita despesa com gastos com a documentação, que não foi nada barato, né? Exatamente. E muito corrido, né? Isso. Assim, foi um ano para a gente trabalhar essa documentação. Um ano. E aí a bicicleta chegou em São Paulo somente em agosto de 2017, um ano depois. Um ano depois? Um ano depois. Aí chegando em São Paulo, tudo certinho, começou o projeto aqui em São Paulo. Isso, aí foi uma coisa interessante, porque até então eu já realizava vários trabalhos voluntários, mas nenhum trabalho voluntário com lares de repouso, né? Nesse então, gênero, assim. Um terreno totalmente desconhecido. Então, eu tentei seguir aquelas diretivas que a entidade faz lá no exterior. Eles vão até os lares de repouso, se apresentam, fala o que você faz, né? Para que você está lá e por quê, né? Certo. Então, montei uma apresentação em PowerPoint e apresentei para os gerentes, gerontólogos de lares de repouso para me oferecer os passeios. Aí foi fazendo a captação desses lares, até que já foi liberado todo o projeto, e aí começou. Exato. E aí, como que foi a primeira pessoa a andar junto com você? Sim, uma coisa interessante, não foi logo de cara assim, né? Eu apresentei o projeto, o gestor aceitou, eu tinha feito panfletos e tudo mais, ele viu, ele pesquisou na internet para saber o que era esse movimento, né? Então ele fez muita pesquisa na internet, conheceu o movimento, o trabalho no exterior, né? Em outros países, e depois de algumas semanas ele me deu o ok de aceite dos passeios, e foi num dia de setembro, que já estava próximo do verão, né? Primavera, né? Setembro, já estava com um clima bem agradável, e eu comecei a fazer os passeios. Foi uma experiência bem bacana, todos eles adoraram sair. No começo eu saía só com uma pessoa de cada vez, né? Até para sentir. Mas até então você estava preparado já fisicamente para poder estar, porque Sim. Não é tão fácil, né? Não é tão simples, não é como andar sozinho de bicicleta, né? Você está acompanhando uma outra pessoa, tem todo um treinamento. Você fez algum tipo de treinamento também ou não? Não. Eu tive a sorte, assim, esse lar de repouso que nos aceitou oferecer o passeio, é o Residencial Felita. A vantagem é que ele está do lado de uma ciclofaixa. Do lado de uma ciclofaixa, é uma área plana, e ele fica a 200 metros do Parque Severo Gomes, que também é uma área plana e tem um trânsito bem calmo nessa região. Então, Aldo, curiosidade minha, quantas pessoas hoje estão dentro do projeto que participam, né, que andam com você? Você diz em termos de voluntários? Não, eu digo de pessoas que participam, que andam na bicicleta com você. Sim, desse lar de repouso são aproximadamente 50 pessoas que já passaram com a gente, né? Certo. Então, sempre fiz passeios muito frequentes com esse único lar de repouso. Já passei em outros lares, mas assim, algumas não aceitaram, né? Acharam inseguro, né? A questão de passear, mas a gente entende que também existe um público diferente, talvez que esteja impossibilitado, né, de sair também, né?
Certo. Tem todos esses trâmites também, né, para poder estar conversando com o pessoal que participa da administração da casa de repouso também, né? Sim. E você tocou sobre quantas pessoas integram hoje o projeto com você? Assim, os voluntários, eles acabam, eu estou retornando agora, né, mas já passaram aproximadamente uns 10, 15 voluntários conosco, né? Primeiro que os passeios não tem uma data fixa, então eu acabo fazendo sempre nas minhas horas vagas. Uhum. Então, sempre que tem uma hora vaga, eu acabo agendando esse passeio, aproximadamente umas 3 horas de um sábado ou 3 horas de um domingo, né? Sempre aos Mesmo finais de semana. sempre aos finais de semana. Mesmo porque, assim, nas casas de repouso, eles têm os horários fixos para determinadas atividades, então a gente não Sim, claro. atrapalha essas atividades. Às vezes tem pintura, às vezes tem ginástica, então a Uhum. gente tenta encaixar o nosso passeio dentro da agenda que eles têm disponível lá. Muito legal, viu, Aldo? Uhum. Eu fico muito feliz, viu, de estar vendo um resultado, tá tendo um resultado, né? Principalmente com essas pessoas com mobilidade reduzida e também essa frequência de idosos participando aí do seu projeto. Aldo, deixa eu fazer o convite novamente. Sábado agora, no Uhum. Clube Espéria, em São Paulo, teremos aí um workshop completo para você, e claro, não vai perder, tá? Faz o seguinte, faça sua inscrição através do congresso.mob. Aldo, fala um pouquinho sobre o projeto novamente, como que foi nessa pandemia, o que você tem para falar para a gente, como foi esse andamento? Certo, legal, Ale. Aproveitando, eu vou estar por lá, um lembrete, vou estar por lá. Eu convido todos a passarem, conversarem com a gente, vou estar distribuindo adesivos. Nessa Legal. pandemia, a gente acabou parando logo no começo, né, em março de 2020. Então, o lar de repouso fechou totalmente o acesso para nós. O triciclo ele ficou parado esse tempo todo. E nós conseguimos retornar apenas nesse último mês de novembro. Então, foram Uhum, praticamente 18 meses sem realizar passeios com idosos. E uhum, nesse tempo todo eles ficaram trancados dentro do lar. Então, foi muito difícil para eles. Quando eu retornei agora nesse último final de semana de novembro, uhum. muitos deles, né, me disseram que era a primeira vez que eles estavam saindo do lar Olha, desde o início da pandemia. Você imagina ficar uhum. 18 meses dentro de casa, né? Não saía É, nem para ir na feira, nem para ir na igreja, para a nada. gente ainda tinha essas desculpas, né? Tem que ir na padaria, comprar um pão, tomar um café. Exato. Agora, para os idosos, né, e para quem tem a mobilidade reduzida, é bem diferente a situação, né? Acaba gerando um pouquinho, né, de desconforto perante a ficar muito tempo preso, né? Preso não, a gente modo de dizer, né? Fica muito tempo confinado, né? Digamos assim. Uhum. Ô Aldo, agora fala para mim um pouquinho também, qual é o tempo de duração desses passeios? Sim, nós realizamos passeios de aproximadamente 30 minutos, Uhum, né? Pode parecer curto, mas é um tempo que é muito bem aproveitado por eles, né, por nós, né? A gente pega o idoso na porta do lar, a gente uhum, vai até o parque, é um caminho totalmente seguro e arborizado, e é bem agradável. E dentro do parque, a gente passa dentro do parque, tem um tanque de areia onde tem as crianças, tem crianças jogando bola, então eles gostam muito conversa um de parar, pouquinho também, né? conversa um pouquinho. E assim, a bicicleta, ela chama muita atenção, porque é uma bicicleta vermelha, diferente, não tem Uhum. outra no Brasil, e como a gente está andando em baixa velocidade, muitas pessoas param para perguntar o que, que é isso, né? O que, que é Aham, isso que está curiosidade. que esses idosos estão dando de bicicleta? Então a gente Uhum. para, conversa, elas conhecem pessoas novas, isso faz muito bem para eles, né? Conhecer gente nova, né? Interagir com pessoas, É. com a natureza. Só de parar o carro, né, e perguntar, já foi, eu tô andando de bicicleta, é mais ou menos assim, ó. Exato. E aí e tem gente que nunca andou de bicicleta. Nesse último dia 27 de novembro, uma das idosas pegou o celular, ligou para a filha durante o passeio e falou assim: "Filha, eu estou andando de bicicleta". Agora você imagina a filha do outro lado, sem ver a foto, sem ver uma imagem, o Ficou que que ela preocupadíssimo. imaginou que a mãe estivesse fazendo, né. Então, é uma coisa bem legal, bem
prazerosa, assim, de ouvir o relato deles ali depois do passeio, né? E tem alguma história emocionante também ou não? Olha, tem umas Que te situações marcou? tem umas situações engraçadas, né. É. Como eu falei, a gente colocou motor elétrico em janeiro de 2021, mas Uhum. antes da pandemia, em dezembro de 2019, nós fizemos um evento com voluntários da Pfizer, né. E Uhum. nessa época a bicicleta ela não tinha motor, ela só tinha um câmbio Nexus de 8 velocidades. Uhum. E tem uma foto que acho que eu até mandei o link para vocês, Sim. dessa voluntária fazendo um esforço para sair com a bicicleta. E ela fez uma careta muito engraçada, acabei pegando esse momento Esse aí, momento. foi engraçado. Tem Uhum. umas situações bacanas também que da dona Delfina, que é uma das nossas primeiras passageiras, que ela disse assim para mim: "Olha, toda vez que a dona do lar me avisa que você vai lá realizar passeios, eu É. acordo mais cedo e me preparo". E assim, Uhum. você precisa ver, elas saem para passear como se fosse um passeio no shopping, todas muito elegantes. É bacana de Sim, ver isso, esse cuidado que elas têm, né? exato. Nossa, é muito legal mesmo. Uhum. E referente à geografia de São Paulo, né? As inclinações, quais são as dificuldades que você encontra? Olha, subida, qualquer subida é difícil para a gente com triciclo, ainda mais com um triciclo desse, né? Carregando Uhum. uma carga, você imagina uma carga de uns 150 quilos na frente, é pesado. Agora com a Uhum. motorização ela ajuda bastante, mas mesmo assim não é um motor que eu não consigo imaginar aqui, lembrar o nome de uma subida que seja muito forte. Por Uhum. exemplo, final da Rebouças. Final da Rebouças é uma ladeira, né? É. Ali com passageiro, imagino que seja um pouquinho difícil, mas Uhum. ela é fácil de trafegar assim em terrenos planos ou com uma leve inclinação. O Inclinação. motor ajuda bem. É porque estando de carro é uma situação diferente, né? Você Uhum. acha que é uma reta, mas ela às vezes, algumas avenidas e ruas de São Paulo, elas têm uma certa inclinação que às vezes é imperceptível para o nosso olho, né? Mas aí, ali naquela situação, e ainda fazendo um passeio, conduzindo uma outra pessoa junto, eu imagino que seja bem mais difícil. Mas agora você colocou também, né, nessa bicicleta o motor, né? Como que foi essa transição, colocar essa nova tecnologia na bicicleta? Sim, eu fiz uma pesquisa com relação aos motores que a entidade utiliza lá no exterior, né? Eles Uhum. utilizam um motor de 350 watts, mas eu preferi optar por uma motorização de 450 watts, um pouquinho mais potente, né? Uhum. Então utilizei, estou testando ela aqui em São Paulo. Testei ela bastante durante a pandemia, porque eu pedalava sozinho, né? Então foi um teste positivo e agora testando com passageiros, estou observando que ela ajuda bastante. Ela ainda não tem um acelerador, tá? Certo. Ela é um pedal assistido, então você pedala para o motor funcionar, Ah, tá? tá. Não é Como se porque fosse tem uma um. mobilete, vai, para gerar um pouco mais de força numa subida, um exemplo, né? Uhum, sim, a gente precisa pedalar para o motor fazer funcionar. E se você parar de pedalar, o motor para de funcionar, né? É. Então tem um mínimo de esforço do piloto, sim. Aldo, você já se deparou com alguma pessoa que pediu para você para andar de bicicleta no meio da rua ou não? Sim, como a gente passa sempre pelos parques, né, em baixa velocidade, sempre as pessoas Uhum. param para perguntar o que que é, né? Uma dessas pessoas era filha do seu Luiz Gava, tem 95 anos, morador ali do bairro da Granja Julieta, e ela me pediu para se eu pudesse levar o pai dela para dar uma volta, né? O seu Luiz Uhum. tinha 95 anos na época. A gente foi, deu uma volta no parque, ele gostou muito. E depois de alguns dias, ela me mandou uma mensagem dizendo assim: Olha, o meu pai, ele conversou com a gente de uma lembrança de 75 anos atrás. Você imagina? Ele Olha. lembrou da época que ele ia de bicicleta para o trabalho. Você Uhum. imagina, você vê que situação bacana o cara se lembrar de quando ele ia para o trabalho de bicicleta, isso há mais de 75 anos atrás. Quer dizer, a sensação do vento no rosto proporcionou isso para ele, né? Foi uma história bem bacana. Uhum. Tem uma outra história muito curiosa também de um filho com a mãe que estava no parque que perguntou o que que era, se podia oferecer um passeio para eles. Eu, lógico, aceitei, né? E o mais engraçado foi saber o nome dessa senhora,
Dona Esperança. Então, assim, eu transportei a esperança dentro desse triciclo. Foi bem bacana, bem curioso. E pessoas comuns, acaba parando você também e fala, pô, eu quero passear. Claro, crianças adoram demais. Eu já participei em alguns eventos e tem muitas fotos aí de crianças no triciclo. A gente oferece, assim como o próprio nome diz, né? Without age, cycling without age. Não tem idade para a gente poder transportar. Então, pessoas de qualquer idade, a gente está sempre disponível para oferecer aí o vento no rosto. A criançada adora. E é uma briga, no evento que eu participei lá, a criançada lá brigava para andar no triciclo, vinham 3, 4, carregamos 4, 5 crianças de 8, 9 anos, né? Uma no colo da outra, bem divertido. Vem comigo, pai. Quer que o pai vai acompanhando junto, né? E aí quando o pai fala assim, eu tenho que ir junto, e aí? Não, bota no colo e a gente vai. Faz um passeio curto. A gente estava falando sobre os trajetos, né, nas vias públicas, mas acontece também nos parques de São Paulo, né? Quais são os parques que você faz o passeio? Para os passeios, nós já fizemos no Parque Severo Gomes, que é o parque mais próximo da nossa base de apoio, né, que é onde eu estaciono o triciclo. Um outro parque que é próximo, não é tão longe, e tem uma ciclovia interna, é o Parque do Povo, ali na região do Itaim Bibi. Eu acho que é Itaim o bairro ali. Então é outro parque que nós já passeamos algumas vezes. Bem menos que o Severo Gomes, mas ele é um parque que está próximo. Então, se alguém quiser realizar passeios com a gente, pode me contactar, a gente marca um dia, uma hora, para estar lá oferecendo. Então, se a pessoa tem uma pessoa, aliás, né, se alguém que está vendo aqui o nosso podcast está acompanhando aí, quiser fazer um passeio com uma pessoa que é de idade ou tem algum tipo de dificuldade de andar ou quer andar de bicicleta com você, pode entrar em contato também, né? Sim. Eu vou deixar meus contatos depois, né? Vocês vão colocar aqui embaixo. Claro, com certeza. Pode me contactar, a gente marca um dia, uma hora, e a gente oferece esses passeios com o maior prazer, tá? Ô Aldo, uma pergunta também. Na bicicleta tem um painel, né, no guidão, tem um sininho também, né, que a buzininha é aquelas antigas, né? Sineta, né? O pessoal chamava de sineta antigamente, né? Tem uma sinetinha que você pode também tocar, que eu acho que isso também faz parte enriquece um pouquinho mais o passeio também, né? E o que é aquele painel eletrônico que tem na bicicleta? Sim. Aquela campainha que tem na bicicleta, que é uma campainha azul, ela tem um som muito gostoso. Eu acho que eu já gravei uns vídeos com o som dela. Ela é característica desse modelo de bicicleta. Então, todos os triciclos que a Cristiana Bikes vende, né, para o projeto, vem com ela. É um acessório que está lá incluso, né? Aquele painelzinho lá, ele é o nosso velocímetro e indicador de bateria. Tá. Então, ali a gente tem a medição da bateria, né? E também tem o painel onde eu determino qual potência eu vou querer utilizar no motor. Esse motor que nós temos, de 450 watts, ele tem 3 velocidades, 3 potências, né? Tem a baixa, a média e a alta potência. A alta potência seria para uma subida como a Rebouças, né? Mas em lugares planos, eu deixo sempre na baixa potência, que tem um consumo menor da bateria. Então, quer dizer, ela não é para aumentar a velocidade, é para aumentar um pouco mais a potência, caso tenha algum tipo de inclinação, né? Consequentemente, se eu pedalar mais rápido, ele vai gerar mais energia, vai aumentar a velocidade, né? Mas uma coisa interessante que tem nesse painel é um limitador de velocidade. Então, eu posso configurar nesse painel, olha, a velocidade máxima vai ser de 6 km por hora. Então, por mais que eu pedale, por mais que eu adicione potência, ele vai sempre manter a velocidade de 6 km por hora. Legal. Ô Aldo, agora me fala uma coisa. Quantas pessoas hoje fazem parte do projeto para estar como voluntário, estando aí como voluntário? Olha, nós temos uma lista grande aqui de voluntários inscritos, aproximadamente uns 70 voluntários, né? Mas apenas com um triciclo,
a gente não consegue chamar todo mundo de uma vez, né? Certo. Mas os voluntários são sempre muito bem-vindos, a gente precisa de voluntários para uma série de atividades, não só atividades para conduzir o triciclo, né? Mas voluntários para, por exemplo, fazer uma organização dentro do lar para ver quem quer passear, um voluntário, de repente, para conversar com o idoso no parque, uma pessoa para filmar e fotografar, uma pessoa talvez para gerenciar redes sociais. Hoje eu acabo fazendo boa parte dessas funções, né? Então, um voluntário realmente é sempre muito bem-vindo para ajudar a gente. Essencial, exato. E nos passeios, né? Nos passeios tem alguém que acompanha você em uma outra bike, que vai do lado, vai segurando o trânsito, vamos virar para cá, tem alguém uniformizado que vai junto com você para fazer esse passeio? Olha, quando são eventos, sim, quando são eventos a gente tem uma mobilidade maior com relação a voluntários, mas quando a gente vai no sábado, no lar de repouso, não, aí é só o triciclo mesmo. É eu e as passageiras, né? Ou os passageiros. Mas assim, como eu te falei, como tem ciclofaixa, então é bem tranquilo, é seguro. É chato quando a gente encontra um carro parado na ciclofaixa e você precisa ir para a rua e voltar, isso, né? Não tem isso, acontece. Mas aí a pessoa pede desculpas, fala, puxa, não, às vezes o carro está lá parado e não tem ninguém dentro do carro, sabe? Acontece, já aconteceu, já fiz registro de fotos dessas situações. E é engraçado, nesse último dia 27 de novembro aconteceu isso, e as senhorinhas falam assim, nossa, poxa, como é que ele vai parar o carro aí, tal, não sei o quê, né? Já começou a levantar essa questão, né? Os idosos ficam bravos, então, não? Ficam também, quando eles compram a briga comigo, viu? Compra mesmo? Compra a briga comigo, isso é bom. Isso é legal, né? Porque acaba tendo um pouco mais de respeito também, né? A pessoa falou, opa, peraí, da próxima vez eu não vou parar aqui, não, eu vou arrumar. Agora, assim, quando tem um motorista dentro do carro e eu estou conduzindo as senhoras, os passageiros, eu faço questão de parar, esperar, falar para a pessoa, dá licença, né, por favor, para usar a ciclofaixa, aí sim, muitas deles entendem, acabam saindo e respeitando um pouquinho mais, né? Quanto à educação do trânsito, o motorista, o motociclista, o caminhoneiro, você acha que falta um pouco mais de instrução tanto para o ciclista ou até mesmo para o seu passeio? Ou não? Olha, com triciclo, pelo menos assim, com passageiros, a gente não arrisca muito, a gente toma muito cuidado, né? Então, sempre baixa velocidade, por ruas com trânsito mais calmo, né? Geralmente essas ruas têm velocidade máxima de 30 km por hora, então nessas ruas os próprios condutores já andam mais devagar. Então, às vezes são ruas que têm lombadas, então isso ajuda bastante. Agora, sozinho eu pedalo em grandes avenidas. E como o triciclo não é fininho, ele é largo, né? Ele tem 1,20 m de largura, ele ocupa uma faixa inteira tranquilamente. Então as pessoas acabam respeitando, acabam desviando do triciclo, ocupando uma outra faixa. Sim, ele tem 1,20 m. 1,20 m de largura e 2,30 m de comprimento. Então é bem grande. Só não vê quem não quer também, né? Porque exato, e é vermelho, né? Grande. Vermelho, né? E é vermelho, chama atenção. Chamou bastante atenção. Aldo, o que você acha do congresso que vai acontecer sábado agora, dia 11 de dezembro? Olha, é um congresso muito importante, acho que falar de bicicleta sempre agrega muito, né? E para uma cidade do porte de São Paulo, a bicicleta é um meio de transporte muito importante e necessário para combater as taxas de carbono, né, poluição sonora, né, e tudo mais. E eu acho esse congresso muito importante para todas as empresas, para a própria visibilidade, né, desse movimento do cicloativismo em São Paulo, no Brasil. Certo, e você está convidado, aliás, você vai participar, né, do congresso que acontece agora neste sábado, dia 11, é o Congresso Mobicicleta 2021, para você que está assistindo o nosso podcast, seja bem-vindo também. Para você poder participar é super fácil, congresso.mob. Aldo Nakamura,
eu fico muito agradecido, muito feliz e contente de poder saber, né, e aprender um pouco com você, né, essa trajetória, ficar sabendo sobre o seu projeto, né, que é um projeto incrível. E passa para a gente aí as redes sociais, né, os seus contatos, para que o pessoal possa entrar, talvez fazer algum tipo de doação, porque eu creio que também, né, tem algum tipo de doação que para manutenção própria do equipamento também, né? Certo. Ale, bom, primeiramente agradeço aí o convite Imagina. a você, a toda a equipe aí desse congresso no Bicicleta. Fico muito feliz e honrado por ter sido chamado, né, para participar desse podcast e também por participar ali desse evento. Nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Pedalando Sem Idade, tudo junto. Nós temos também um link de apoio no apoio.se/pedalando sem idade. Então, Vamos repetir de novo? sim, Apoio? desculpa, apoia.se/pedalando sem idade. Nesse link você pode fazer contribuições recorrentes a partir de R$1. Qualquer contribuição ajuda a gente a manter o projeto. A gente tem despesas como manutenção do triciclo, hidratação dos passageiros, hidratação do piloto, né? Hoje todo esse custo eu acabo bancando, tirando do meu bolso. Qualquer ajuda é bem-vinda. Nós temos também o Linktree, que é o linktr.ee/pedalando sem idade. Eu passo para vocês, se vocês puderem depois colocar no rodapé. A gente coloca no caracteres aqui. Perfeito. Nesse Linktree, Pedalando Sem Idade, nós temos algumas gravações que nós fizemos. Nós temos um produto que nós criamos, que é o cartão postal do Pedalando Sem Idade. Então, comprando esse cartão postal, você ajuda a gente a manter o projeto também. A gente manda esse cartão postal com frete grátis para todo o Brasil. Aldo Nakamura, adorei a sua participação. Aldo Nakamura, que é do projeto Pedalando Sem Idade, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Ale. Um grande abraço a todos vocês. Nos vemos no próximo sábado. Com certeza, o encontro está marcado. Gente, o Mobicicleta vai ficando por aqui. A gente se encontra, temos aí um próximo encontro em breve. Até mais!